Queria te convidar a abrir comigo a sua Bíblia, na primeira carta de Pedro, capítulo de número 1. Nós leremos do verso 13 em diante, ou melhor, até o verso 21, de 13 a 21. Temos estudado aqui na oitava, nesse início de ano, aos domingos, a primeira carta, de Pedro. E Deus tem falado ao nosso coração porque Pedro escreveu em um contexto difícil. E a mensagem de Deus através de Pedro é a seguinte: a igreja continua andando para frente. Deus quer que eu e você caminhemos para frente, mesmo que o diabo se oponha a nós, e ele vai se opor, mesmo que o pecado do nosso coração se levante, e ele vai se levantar, e mesmo que o mundo conspire contra a obra do Evangelho, e isso vai acontecer. Jesus prometeu para mim e para você que no mundo nós passaremos por aflições. Se você não quer passar por aflição, só tem um jeito: você tem que ir embora desse mundo. E aliás, certa vez Paulo escreveu dizendo: para mim muito melhor seria estar com Jesus, mas eu estou aqui para trabalhar. A gente tem vivido uma vida cristã que às vezes prefere estar aqui do que estar com o Senhor Jesus, mas esse é assunto para um outro estudo, para um outro sermão. Quero te convidar a ler essa palavra, vai ser colocada também na tela. E você que está em casa, que Jesus abençoe sua vida. Ainda é tempo de você compartilhar esse vídeo com alguém, para que essa pessoa também receba a palavra do Senhor. E a palavra de Deus diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Pedro chama os cristãos e te chama nessa noite a um novo estilo de vida. Nós somos chamados a viver de maneira diferente. Ou seja, você que já teve um encontro com Jesus, precisa compreender que o Evangelho transforma o homem como um todo. E se você olhar para dentro de si e perceber que em alguns níveis não houve transformação, você precisa ter contato com o Evangelho e conhecer a pessoa de Jesus Cristo. Semana passada, no sábado, passei a tarde fazendo trabalho de capelania. Temos trabalho de capelania aqui na oitava em várias frentes: capelania hospitalar, capelania infantil. Pastor Bruno coordena a equipe de palhaços, Se você acha que você tem dom para ser palhaço, conversa com o pastor Bruno. Ele é um grande palhaço, literalmente. Palhaço lamparina. E a gente tem capelania prisional. E já há quase 10 anos eu faço parte da frente de capelania com adolescentes que estão em situação de medida, que têm algum débito com a justiça, enfim, adolescentes que estão vivendo na vida do crime, antigamente conhecido como menores infratores. Hoje o sistema socioeducativo chama de adolescentes internos, enfim. E eu tenho trabalhado, e eu agradeço a Deus porque desde os meus 18 anos, quando eu comecei esse trabalho, eu de fato me identifiquei com ele. Você, para entender onde Deus quer te usar, precisa tentar algumas coisas. Quem sabe dentro de um centro socioeducativo, você vai perceber que Deus tem um chamado para você nessa área. Então passei a tarde lá e primeiro passei uma parte no pátio, na quadra,
com alguns adolescentes que estavam no período de quadra. E depois entrei no corredor, né, dos barracos, como eles chamam, das celas, e falei ali com aquele que seria como um pavilhão do sistema prisional. E preguei para todos eles. E eu fui passando e falando com eles, e a última vez que eu tinha ido lá tinha sido em novembro. Então, desses que estavam lá dentro na hora, só um eu tinha conhecido, os outros todos são novos. Então eu fui de cela em cela, de grade em grade, me apresentando, conhecendo, conversando com eles, até que eu vi um deles, que eu já conheço de mais tempo. Ele estava lá no meio do ano passado, e a medida dele se cumpriu, ele foi solto, poucos meses depois, estava lá de novo. E eu conversei com ele, falei, cara, a gente conversou tanto aqui, eu orei contigo. Você falou que queria entregar a vida a Cristo, e aí? Está aqui de novo. Não dá para a gente dizer que quer viver com Jesus e fazer a mesma coisa. É claro que eu vou lá quantas vezes eu puder. O pastor Jeremias sempre diz, quantas vezes a gente prega o evangelho para alguém, para a pessoa ser transformada? Todas as vezes, até que essa pessoa tenha a experiência da transformação. E eu creio, e é por isso que eu faço esse trabalho. Eu creio no poder de Deus, eu creio no poder do Espírito Santo, que me fez nova criatura e que pode fazer qualquer um de vocês e qualquer um deles nova criatura. Agora a pergunta é, será que isso só acontece lá? Ou será que hoje aqui, nesse prédio, ou você que assiste em casa, também se encontra nessa situação? Você teve um encontro com Jesus, você disse que ia caminhar com Deus, mas tem coisa aí que até hoje você não fez força para mudar. Pedro está falando para mim e para você que Deus tem um novo estilo de vida para nós. Tenho estudado no meu mestrado antropologia, esses dias, uma matéria sobre antropologia, e lendo o livro Cosmovisão, Transformando Cosmovisões, de Paul Hibbert. Ele argumenta uma coisa muito interessante, e ele é um cristão. Ele diz o seguinte, o evangelho precisa transformar nossa vida em 3 níveis. É preciso que o evangelho transforme as nossas práticas. Você, depois de um encontro com Jesus, precisa mudar sua postura, suas práticas. Todo mundo concorda com isso. Ou melhor, quem concorda com isso, né? A gente precisa ter uma vida de práticas transformadas. A questão é, a religião, a religiosidade pode transformar a prática também. E o fato de alguém entrar na igreja e passar a viver como um crente, não significa necessariamente que essa pessoa teve um encontro transformador com Jesus. Porque a religiosidade também pode moldar o jeito das pessoas viverem. Existe um outro nível, e é claro, o evangelho transforma a nossa prática, mas ele não transforma só a nossa prática, ele transforma as nossas compreensões de fé. Então, você pode também encontrar dentro da igreja alguém que aparentemente teve a sua prática transformada e que não só teve a prática transformada, mas que teve compreensões de fé ou que aprendeu algumas coisas de decoreba e sabe repetir. Por exemplo, a pessoa entrou na igreja, aprendeu músicas que falam de Jesus, decorou versículos da Bíblia, talvez até tenha compreendido e saiba explicar algumas coisas da doutrina da fé cristã. Agora, o fato de nós termos mudado o comportamento e de sabermos responder, até de cor, algumas coisas que nos são perguntadas a respeito da fé, não significa que nós fomos transformados pelo Evangelho. O Evangelho, segundo esse irmão, precisa transformar a nossa prática, precisa transformar a nossa compreensão de fé, mas precisa transformar também a nossa cosmovisão. E ele apresenta por cosmovisão, e eu vou dizer nas minhas palavras, o conjunto dos filtros que te fazem perceber a realidade. Por exemplo, nós brasileiros temos muitas questões aqui que precisam ser mudadas no nosso país. Muitas. Agora, irmãos, a culinária não é uma delas. Porque o que a gente vê de gringo que chega aqui e fica assim, meu Deus, a comida de vocês é muito boa.
E você vai no norte do país e a comida é muito boa. Você vai no sul do país e a comida é muito boa. Aí chega em Minas, a comida é maravilhosa. Amém? Então, eu estou dando um exemplo pequeno e prático. Nós aprendemos que almoço é arroz com feijão. Quem aqui toparia começar a almoçar todo dia sanduíche de pão com presunto? Para a gente que é brasileiro, dá ou não dá? A gente vai sendo ensinado desde pequeno a ver o mundo de determinada maneira. Nós vamos aprendendo valores que nos fazem filtrar a realidade e nos fazem opinar sobre a realidade. Então, a gente foi ensinado sobre o que é o casamento, então a gente opina sobre isso a partir dos filtros que a gente tem. A gente opina sobre política, isso por causa dos filtros que a gente aprendeu. E a verdade é que nós vivemos em um mundo que nos ensina a todo tempo uma cultura antibíblica. Por isso, aquele que está em Cristo precisa ser transformado pela palavra de Deus. Paulo escreve aos Romanos dizendo: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E sabe, eu vou tentar trazer um pouco mais para perto de nós o que eu quero falar nessa noite. É possível que você tenha começado a viver igual crente, falar igual crente, mas existem coisas no seu coração e no meu coração que precisam ainda da iluminação da palavra. Deus tem um novo estilo de vida para nós. Como uma pessoa, pensa bem, que teve um encontro com Jesus, que entendeu que Jesus morreu pelos nossos pecados, que Ele pagou alto preço para nos livrar das consequências do nosso pecado, que é a morte. Como a gente pode dizer assim: eu estou em paz, se a gente está vivendo no pecado? Irmãos, não estou falando de história, né? Agora acho que nem existe mais a palavra história com E. Não estou falando de ficção. Semana passada eu conversei com um casal que decidiu divorciar-se, sem motivo bíblico aparente. As duas partes disseram: não, eu errei quando eu casei lá atrás. Sim. E o que você entende que o divórcio é? É pecado. Então você vai consertar o erro lá de trás no pecado? Não, mas eu estou convicto disso. Entendi. E mais, eu estou em paz. Não dá, não concordo. Não tem como estar em paz no pecado, irmão. Não tem como estar em paz no pecado. O conceito de paz que o mundo apresenta para a gente é diferente do conceito de paz que a palavra de Deus apresenta para a gente. O conceito de felicidade: ah, mas Deus não criou ninguém para ser infeliz. Beleza, mas ser feliz na palavra de Deus, por vezes, tem a ver com ir para a cruz também. Então, a gente não pode olhar para a vida e olhar para o mundo e fazer do mundo uma filtragem a partir do que o mundo diz que é certo. A gente olha para a palavra de Deus. Eu não sou o único que já deixou de se relacionar com uma pessoa com quem queria me relacionar porque ela não era crente. Agora, dizer que vai casar com um não crente, e se você que está aqui não é crente, irmão, o que eu vou dizer não é para você, tá? É para quem é crente. Porque nós que somos crentes entendemos que a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. E a palavra de Deus diz que não é só uma parte da família que tem que servir a Jesus. Todo mundo na família tem que servir a Jesus. Porque se não for assim, vai dar problema. É jugo desigual. Então não tem nada a ver contigo, tem a ver com a gente. A responsabilidade é só sobre os crentes. Não, mas eu vou me casar com um incrédulo e eu estou em paz. Irmão, você não pode estar em paz. Você pode me dizer que você está em paz, eu não acredito que você está em paz. Jesus disse: deixo-vos a minha paz, e não vos-la dou como o mundo dá. A paz que Jesus tem para dar para nós é totalmente diferente da paz que o mundo tem para te dar. A paz que o mundo tem para te dar é bem-estar, é viver feliz, viver leve. Agora, a paz que Jesus tem para nos dar, está escrito lá em Romanos: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus.
A paz com Deus tem a ver com o fato de nós termos sido perdoados dos nossos pecados e agora vivemos diante de Deus um novo estilo de vida. E o novo estilo de vida não tem a ver com o que eu quero para mim mesmo, mas tem a ver com o que Deus quer para mim e para você. Então, meu irmão, eu preciso de um novo estilo de vida. Você precisa de um novo estilo de vida. Um filho crente que entende que tem o direito de desrespeitar o seu pai, ele precisa de um novo estilo de vida. Ele pode ter aprendido a viver, andar igual crente, falar igual crente, mas se ele acha que ele tem direito de desrespeitar o pai, ele precisa ser transformado na palavra de Deus. Irmãos na fé, que acham que têm o direito de viver em ódio uns com os outros, o que ele fez não se faz, e esse tipo de coisa eu não perdoo, precisam ser reconciliados com a palavra de Deus. Agora fala sério. Basta a gente olhar para o nosso coração e você e eu vamos perceber que isso aqui não tem a ver com quem está do seu lado, tem a ver com você e comigo. Um crente no Senhor Jesus, que ouve o que eu acabei de falar, ou que fala o que eu acabei de falar, e entende que isso tem a ver só com os outros e não consigo, precisa ter um encontro com Jesus. Amém? E a palavra de Deus então nos mostra 4 características de uma nova vida, de um novo estilo de vida. E a primeira característica que Pedro trata é a santidade. Pedro diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, esperai. E depois ele diz: não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente, tornai-vos santos, porque eu sou santo. Pedro está escrevendo principalmente para irmãos que eram judeus e se converteram a Jesus. E Pedro então decide fazer uma analogia, um paralelo da caminhada que nós temos nessa terra com a caminhada que o povo de Israel teve ao sair do Egito. Você pode depois pegar a sua Bíblia, estudar o livro de Gênesis, estudar o livro de Êxodo, e você vai perceber que a caminhada de Jesus, a caminhada do povo de Deus e a caminhada do povo sendo libertado do Egito tem muitos aspectos em comum. Muitos aspectos em comum. E ele diz o seguinte: olha, vocês precisam cingir o seu entendimento. Na Páscoa, quando Deus levanta Moisés, e depois de ter mandado 9 pragas, diz para Moisés: Moisés, eu vou mandar mais uma praga, e depois dessa praga, Faraó vai deixar meu povo embora. Então é o seguinte, avisa para o povo que eles precisam pegar um cordeiro sem defeito, que apontava para Jesus, e eles vão assar esse cordeiro, eles vão passar o sangue nos umbrais das portas, e eles vão assar esse cordeiro, e olha só, eles devem comer a Páscoa com os lombos cingidos. Naquela época não se usava calça, mas usavam saias longas, e para que não fosse um empecilho na caminhada, aquele tanto de pano que ficava na frente das pernas, uma pessoa que estava em uma jornada e precisava ser ágil nessa jornada, precisava cingir os lombos. Era como se levantasse um pouco aquelas saias e cingisse os seus lombos, a sua cintura. Essa era a postura de alguém que estava em guerra, cingia o lombo para que fosse ágil na batalha. E Pedro está dizendo aqui, vocês se lembram que Deus mandou cingir os lombos uma vez, não lembram? Quando ele estava libertando o povo do Egito, Deus mandou cingir os lombos, porque era assim que deveria ser comida a Páscoa. A Páscoa representava a libertação do povo de Deus. E Pedro está dizendo, nessa vida aqui, nós precisamos viver de lombos cingidos, porque a gente não está aqui para ficar parado aqui, a gente está aqui de passagem. E o que significa, e por qual razão eu preciso então cingir os meus lombos? E ele diz, sede sóbrios, sóbrios. A sobriedade é o contrário da embriaguez. A palavra diz, e não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Irmãos, embriaguez com o Espírito Santo não existe. Existem experiências sobrenaturais? Sim. Agora, embriaguez do Espírito não existe. Porque quando a palavra fala de embriaguez do vinho e de fruto do Espírito, ela está falando que são coisas opostas.
Quem está embriagado não responde pelos seus atos. Quem está embriagado não está alerta, percebendo os perigos. Talvez não é capaz nem mesmo de ultrapassar um pequeno obstáculo e pode tropeçar e cair no caminho. Agora, quem está vivendo e frutificando no Espírito, tem completa consciência do que está fazendo. Engraçado, né? Porque o crescimento espiritual não tem a ver com você virar um anjo. Jesus não quer que você vire um anjo. Crescer espiritualmente não quer dizer que a gente vai começar a voar nessa terra. Se Deus quisesse que a gente fosse anjo, Ele tinha criado a gente anjo. Deus te criou para ser homem. E quando digo homem, ser humano. Deus te criou para ser homem. E você vai adorar a Deus à medida que se tornar um homem de verdade, uma mulher de verdade. Aliás, Jesus ensinou para a gente andar para agradar a Deus, porque Ele foi o homem perfeito. Então a palavra diz: cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, esperai na graça que vos está sendo trazida, e não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente. Você já deve ter escutado testemunho de alguém que viveu uma vida muito doida e depois se converteu ao Evangelho. Para quem cresceu na igreja, como eu, isso não quer dizer que eu fui crente a vida toda, pode existir um sentimento tipo assim: pô, o testemunho de tanta gente é mais legal que o meu, né? O testemunho de tanta gente é: pô, o cara matou e, sei lá, vendeu droga e pulou do penhasco e teve um encontro com Jesus. E eu só vim na igreja mesmo todo dia, todo domingo, vim na igreja e converti. Então, na minha adolescência eu tinha essa coisa: eu queria ter um testemunho mais legal, né? Testemunho impactante. Testemunho é meio fraco. Vivi uma experiência que mudou minha maneira de ver. Na adolescência ainda, eu tinha acabado de ter meu encontro com Jesus. E eu conheci um cara chamado Rafael. Esse cara hoje é pastor, meu amigo do coração. Mas esse cara era brigão. E ele era daqueles caras assim que ia para uma festa para arrumar briga. E eu lembro de histórias que eu tinha escutado dele entrar no meio de briga e bater mesmo em todo mundo, e todo mundo tinha medo dele, e ele era um cara fortão, parece uma tartaruga ninja. Parece mesmo, se você conhecer o Rafa, você vai ver que ele é igual, eu chamei de Donatello, igual a tartaruga ninja. E o Rafa converteu. E o Rafa foi chamado para dar o testemunho dele na igreja. Irmãos, a igreja estava lotada, porque todo mundo queria ouvir as histórias do Rafa. Todo mundo queria ouvir as histórias do Rafa. Como é que era esse Rafa que era doidão e agora converteu, né? E aí foi chamado lá. E ele chegou lá na frente da igreja e falou assim: ó, gente, tudo bem, meu nome é Rafael. E o pastor me chamou para dar meu testemunho. Então, eu podia ficar falando aqui um monte de coisa que eu vivia antes, mas eu não me orgulho dessas coisas. Eu vou gastar esse tempo aqui para falar do que Jesus está fazendo na minha vida desde que eu o conheci. Duas coisas. Primeiro, uma decepção grande, né? Eu queria ouvir as histórias. Segundo, eu parei para pensar: testemunho é o quê? Falar do que eu vivia sem Deus? Ou falar do que eu vivo com Deus? Sabe por quê, irmãos? A palavra diz: não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Olha para a sua história. É possível que você tenha cometido alguns pecados que você quase se lembra com orgulho deles. Que você, quando fala para as pessoas do que você viveu antes de Jesus, falta salivar. Que o que você alimenta na mente é a sensação que você teve quando estava no pecado. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia é clara, ela diz que existe uma natureza de morte dentro da gente, a carne. E a carne se alimenta de pecado. Então, nós pecamos por quê? Porque a nossa carne pede por pecado o tempo inteiro. Só que agora em Cristo Jesus, e se você nessa noite tiver um encontro com Cristo Jesus, isso vai acontecer contigo, você tem a oportunidade de viver agora uma outra natureza, o Espírito Santo que habita em você. E aí você vai guerrear contra a carne. E na guerra contra a carne, nós não podemos ser ignorantes, não podemos deixar de vigiar.
Pelo contrário, devemos ser sóbrios, cingindo o nosso entendimento, não nos amoldando às paixões que tínhamos anteriormente, quando vivíamos na ignorância. E aí, Pedro pega pesado com a gente agora. Porque ele diz assim: tornai-vos santos, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. O padrão para a gente é Jesus. E muito me admira ouvir isso de um cara igual Pedro. Porque você deve conhecer a história de Pedro. Pedro era desses caras brigões, né? Uma vez Pedro viu os soldados romanos vindo contra Jesus para o prender no Getsêmani, e Pedro pegou a faca e cortou a orelha, né? Se eu tivesse lá, eu ia falar: pô, Pedro, podia aproveitar aqui e aparar a minha também. Não precisava nem pagar a cirurgia, né? Estou brincando, eu fui no médico, aí conversei com ele disse assim, ó, aí eu falei: ó, e jiu-jitsu, tem problema em treinar? Ele falou: ó, cara, você vai perder seu dinheiro. Eu falei: ah, mas então deixa esse negócio do jeito que tá. Tá bem, tá bem. Pedro era brigão, Pedro era um cara impulsivo, era um cara reativo. E Pedro cometeu um vacilo que, sinceramente, se eu tivesse cometido, eu acho que ia ser difícil demais para mim lidar com isso. Porque Pedro virou para Jesus e falou assim: Jesus, eu não te abandono jamais. Estamos juntos, Jesus. Eu e o Senhor. Qualquer um. Pode vir qualquer um que nós estamos juntos. E aí Jesus vira e fala: Pedro, você vai me negar 3 vezes, cara, antes que o galo cante. Esse galo cante pode ser tanto o galo mesmo, o animal, como o sentinela romano que tocava tipo uma trombeta de manhã, chamado galo. O fato é que a palavra de Deus diz que quando toca o galo, Pedro olha e Jesus está olhando diretamente para ele. Pedro foi um cara que viveu pecados, mas ele está dizendo assim: olha, gente, não estou falando para vocês serem que nem eu, estou falando que nós temos que ser igual a Jesus, então não tem desculpa. O líder de Jecói, que é seu líder de Jecói, pode ter caído em alguma coisa, mas, irmão, a gente está olhando para Jesus. Pode ser que uma grande liderança caia em pecado, mas a gente está olhando para o Senhor Jesus. Sede santos, porque eu sou santo. Não existe outro padrão para a igreja. Nós temos um novo estilo de vida, e o estilo de vida é o Senhor Jesus. Amém? Segunda característica, temor. Então Pedro diz: se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Hoje fiz umas visitas para alguns idosos da igreja, levando a ceia do Senhor, e aí não levei violão, então a gente cantou a capela. Divino Companheiro no Caminho, Rude Cruz. Fiz até uma voz assim mais bonita, né? Para cantar Rude Cruz a gente tem que dar uma encorpada na voz assim, senão não fica legal não. E aí postei no Instagram e fiz uma brincadeira assim: a galera do worship, a geração worship da rede de adolescentes não conhece, isso aqui é visita raiz, né? Sabe que é uma coisa que a gente precisa tratar hoje? Porque está muito fácil olhar para Deus e relacionar com Deus como se ele fosse, não, sendo Ele nosso Pai. E está muito fácil chamar Deus de paizinho. E está muito fácil a gente relacionar com Deus como se Ele fosse um psicólogo que está ali para nos ouvir a respeito das decisões que a gente tomou da vida, a respeito das opiniões que a gente tem da vida. Só que a Bíblia está dizendo o seguinte: Deus é Pai. E é mesmo, louvado seja o nome dEle por isso. Porque a palavra diz que todo que creu em Jesus Cristo foi recebido como filho de Deus. Deus é bom Pai. Mas Deus não é só Pai. A palavra diz, Ele é Senhor também. Então a nossa caminhada com Deus tem intimidade, mas precisa ter temor. E a gente tem falado muito sobre buscar a intimidade com Deus, buscar um ambiente de oração e buscar compartilhar o nosso coração com Deus. E talvez uma ideia de chegar de manhã e falar: Deus, bom dia, Deus, boa tarde, Deus, boa noite. Meu irmão, eu quero viver uma vida que, antes de dar bom dia, até mesmo para minha esposa, se preocupa em falar para Deus: Deus, obrigado pelo dia que o Senhor me deu. Porque a nossa vida existe para o Senhor. E é a partir do relacionamento com Deus que a gente constrói qualquer outro relacionamento. Agora,
A palavra diz que todos nós prestaremos contas diante do Senhor. Todos nós. De cada palavra que a gente diz. E Jesus disse, nós estamos lendo a versão, lá em casa estamos lendo a versão nova, versão transformadora. E no Sermão do Monte, Jesus diz que nós prestaremos conta de cada palavra inútil. E eu tenho muitas palavras para prestar conta para o Senhor Jesus, irmãos. Portai-vos com temor. Deus é Pai, mas é Deus justo, é justo juiz, é o governador de todas as coisas. E quando ele fala sobre isso, ele diz o seguinte, olha só, vocês sabem que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que ele comprou vocês, mas foi pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito. Custou muito para Deus fazer a gente filho dele, mas muito. Deus podia ter dado todos nós para aplacar o furor da sua ira, mas ele deu o seu único filho. Charles Finney, pregando sobre o dia em que Deus chama Abraão para apresentar para ele sacrifício, e Abraão amava muito Isaque, seu filho, o filho da sua velhice, o filho prometido por Deus, um milagre, o menino que nasceu de uma mulher estéril, e Sara era estéril até que o Senhor a visitou e fez dela alegre mãe de filhos, como diz o Salmo 113. E Abraão já velho, com seu filho jovem, recebe uma visita de Deus dizendo, Abraão, é o seguinte, quero saber se você me ama, cara. E a prova do amor que eu quero é você entregar o seu filho amado no holocausto. Você vai matar ele e sacrificar ele para me agradar. Sabe, muitas vezes Deus dá para a gente presentes, eu quero aqui abrir um parênteses e sair do que eu estou falando. Deus dá para a gente alguns presentes que o nosso coração pede, e o nosso coração passa a amar mais o presente que Deus deu do que o Deus que deu o presente. Tem uma frase de Charles Spurgeon que diz assim, que os presentes do teu amor não afastem não afastem os nossos corações de ti. Então a gente tem, a todo momento, a olhar para uma coisa que a gente gosta muito, talvez algo que você pediu muito para Deus, e pensar o seguinte, eu estou amando mais o presente ou eu estou amando mais o meu Deus? E Abraão prova o seu amor e prova a sua obediência, e ele decide então sacrificar Isaque. Abre outro parênteses, você acha que Abraão estava muito feliz? Ou que ele estava muito em paz? Deus não criou a gente para ser infeliz. Ah, mas eu estou em paz. Irmãos, a paz e a felicidade na presença de Deus tem a ver com o vale de sombra de morte, tem a ver com tomar a sua cruz e seguir. Conversei também com uma pessoa que decidiu abandonar o casamento sem motivo bíblico, uma pessoa crente. E você pensou aí, pô, o pastor só vai ficar falando de divórcio? Não, a gente não fala só disso não, mas disso está precisando falar muito. Porque a igreja está parando de dar para o casamento a importância que Deus dá. E isso é um problema. E nós, como liderança espiritual, temos o dever diante de Deus de falar o que a Bíblia diz. E eu perguntei para ela, mas você decidiu largar o casamento sem motivo? Aparentemente era um bom cônjuge, né? É, isso mesmo. Falei, olha, a Bíblia fala que não é para fazer isso. Não, eu sei, mas eu vou fazer assim mesmo. Entendi. Aí abri 1 Coríntios capítulo 7. Paulo diz, isso digo eu, não, Senhor. Que não se case, que fique solteiro. O solteiro cuida das coisas de Deus. Paulo não se casou. E ele achava que era beleza. Mas ele fala assim, agora, isso diz o Senhor e não eu. Que a mulher não se separe do seu marido e a recíproca é verdadeira, que o marido não se separa da sua mulher. Agora, caso venha a separar-se, que não se case de novo. Ou que se reconcilie com seu marido, com a sua esposa. Falei, mas e amanhã você vai fazer o quê? Você vai se casar de novo? Não sei. A verdade é que a palavra diz que teve gente que por amor a Cristo se fez eunuco. Não se casou por amor a Cristo. Agora tem gente hoje que quer viver uma vida cristã, que entende que para suprir as carências emocionais, vale a pena qualquer coisa. Mesmo fazer o que Deus manda não fazer e continuar fazendo o que Deus manda não fazer. Ah, vamos supor que você é essa pessoa. Só minha vida acabou? Não, irmão. Deus tem misericórdia comigo e com você. Você precisa de acompanhamento pastoral e de aconselhamento bíblico. Agora, a gente não pode mudar o que é certo porque você fez o errado. Como certa vez recebendo um casal aqui na 8ª igreja, ambos já tinham sido casados e ambos tinham cometido adultério nos casamentos anteriores, sendo crentes. E agora, o que a gente faz? Nós não vamos falar para vocês voltarem para o primeiro casamento, até porque
primeiro, que vocês já assumiram uma nova aliança. Segundo, que talvez as outras pessoas tenham assumido nova aliança. Nós vamos receber vocês casados, só que é o seguinte, nós damos conta diante de Deus desse casamento. Dos outros que vocês tiveram, quem responde diante de Deus são vocês. E outra coisa, aqui na oitava, se vocês separarem, vocês não casam de novo, e ponto final. E aliás, irmãos, não é que, o cara não pode casar de novo. Não, não é ele não, eu também não posso não, porque eu já casei uma vez. E se não tiver motivo bíblico, eu também não posso casar de novo não. Então a palavra de Deus é regra para todo mundo. Ela não quer saber se é pastor, se é novo convertido. A gente tem que seguir o que a palavra de Deus diz. Temor. Porque foi por alto preço. Abraão foi, pegou Isaac, levou ele para o altar de sacrifício, e a palavra diz que ele pegou o cutelo para ferir o seu filho. Imagina, irmãos, como está o coração de Abraão nessa hora, certamente sangrando por dentro, chorando diante do Senhor, o filho amado. E quando ele ergue a mão, uma voz do céu diz assim: Abraão, não faça mal ao menino. Quando ele olha para o lado, um cordeiro. Ele tinha falado que Deus proveria o cordeiro. Então Charles Finney diz o seguinte: mas o Filho de Deus foi pendurado numa cruz. E no dia em que Jesus foi pendurado na cruz, não houve uma voz do céu dizendo: não façam mal ao meu filho. Pelo contrário, a palavra de Deus na cruz foi: Deus meu, por que me desamparaste? Por amor a Abraão, Deus não poupou o filho de Abraão. Por amor a Abraão, Deus poupou o filho de Abraão. Mas a palavra diz que por amor a nós, o Senhor não poupou o seu próprio filho. Nós devemos nos portar com temor diante de Deus. Por quê? Porque a gente sabe que Deus não deu um dinheiro para salvar a gente. Ele entregou o seu próprio filho. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata e ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, o sangue de Cristo. Nós precisamos temer o Senhor. Terceira característica, obediência. E a palavra diz então: conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa esperança esteja em Deus. Obediência. Deus nos chama para uma vida que, tendo sido purificada pelo sangue de Jesus, agora considera para suas decisões aquilo que o Deus que purificou pensa. Abraão foi justificado por fé. E em Gênesis capítulo 12 a palavra diz que Deus aparece para ele e o chama para uma caminhada, uma promessa. Abraão creu na promessa, mas qual deve ser a resposta de quem crê na promessa de Deus? Só pode ser uma: obediência. Não foi mediante prata ou ouro, foi o sangue de Jesus. Então a gente vai fazer agora o que agrada ao Senhor Jesus. Diz assim o texto: purificados pela obediência à verdade. Purificados pela obediência à verdade. Não adianta a gente só entrar para a igreja e ir nos lugares que os crentes podem ir. Até porque esse negócio de lugar que o crente pode ir é muito complicado, né? Jesus mesmo ia um monte de lugar que os crentes não podiam ir. A questão é, por que ele ia nesses lugares? A gente pode chegar na igreja e aprender a cantar um monte de música que crente canta e a usar um monte de gíria que crente usa. Agora a gente precisa parar para ver se no nosso coração está existindo obediência diante de Deus. Porque só vive em obediência diante de Deus quem foi transformado pela palavra de Deus, quem vive essa nova perspectiva, essa nova caminhada. E por fim, irmãos, amor. A palavra de Pedro no texto que nós lemos termina falando sobre amor. O que Deus fez por nós foi por amor. E o resultado disso deve ser amor entre os irmãos. Deus é santo e decidiu nos amar. E nós somos pecadores. E aí ele dá uma ordem para nós: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Jesus pegou pesado no Sermão do Monte, porque ele disse assim: ó gente, amar o amigo não tem mérito nenhum, todo mundo ama o amigo. Agora, amar o inimigo é complicado.
A maior inimiga é complicado. E a gente está vivendo um tempo de tanta guerra, né? Polarização na política e num monte de coisa. E um ataca o outro. E pastor Jeremias tem nos ensinado aqui na igreja, e o conselho da igreja tem nos levado a isso. E eu falo desde 2000, pelo menos, que foi quando eu cheguei na 8ª igreja, era criança. A gente sempre orou aqui pelas autoridades. Então eu me lembro das 2 posses do Lula, das 2 posses da Dilma, do Temer, agora com o Bolsonaro. Eu me lembro, não me lembro dos candidatos, né? Mas dos prefeitos de Belo Horizonte que foram sendo eleitos durante esse tempo. Toda vez que tem uma eleição, a gente vem aqui na frente e fala: irmãos, nós vamos orar, porque a palavra diz que todo aquele que recebe autoridade recebe de Deus. Vamos orar por eles. E a gente ora por eles. E a gente é encorajado a orar não só pelo que a gente votou, é para orar também pelo que a gente não votou. Porque se a gente for parar para pensar, um cara igual ao nosso presidente precisa ter um encontro com Jesus. E um cara igual ao nosso ex-presidente precisa ter um encontro com Jesus. E um cara igual a você precisa ter um encontro com Jesus. Eu preciso ter um encontro com Jesus. O fato é que Deus está chamando a gente para um novo estilo de vida. E a gente não deve viver medindo o amor para as pessoas pelo nível de concordância que a gente tem com o argumento delas. E aqui está falando, sobretudo, do amor fraternal. Portai-vos com temor durante a vossa peregrinação, sabendo que não foram resgatados por prata ou ouro. E ele fala aqui: mas pelo precioso sangue, como cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Eu, tu, ele. Nós, vós. Segunda pessoa do plural. O amor de Deus não foi por mim. O amor de Deus não foi por você. O amor de Deus foi por nós. Amém? E é totalmente diferente. Jesus não morreu por mim. Se tivesse morrido por mim apenas, eu estava salvo, estava todo mundo condenado. Se Jesus tivesse morrido por você apenas, você estava salvo e a gente estava todo mundo condenado. Agora a palavra diz que Deus morreu por nós, pelo seu povo. E você pode ter certeza que tem gente que você nem imagina, mas é povo de Deus e vai ouvir a voz do pastor e vai ter sua vida transformada. Talvez como o Rafi, talvez como esse adolescente que eu visitei na semana passada. O fato é, a gente precisa aprender a olhar uns para os outros e fazer a pergunta que talvez um dia alguém fez sobre nós: será que ela é minha irmã em Cristo? Será que ele é um perdido que vai encontrar com Jesus o Salvador? Será que esse cara em quem eu tanto tenho batido nesses dias, ou essa mulher em quem eu tanto tenho batido nesses dias, gastado meus comentários, gastado a minha energia para brigar, para me opor, será que o sangue precioso foi vertido por amor a ela também? Que a gente é chamado para amar. É um novo estilo de vida: santidade, temor, obediência e amor. Amém? Queria te convidar a fechar os seus olhos para nós orarmos. Talvez nessa noite o Senhor Jesus falou ao seu coração e está te chamando à presença dele. Todo mundo aqui andou em pecado ignorante. Talvez você chegou aqui hoje tão marcado por pecado, mas você está entendendo que Jesus derramou o sangue na cruz por amor de nós. E você quer receber o poder do sangue na sua vida, você quer entregar a sua vida a Jesus. A gente ora dizendo: Pai nosso. Você precisa entrar para essa família. E para entrar na família de Deus só tem uma porta: Jesus. Você precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Será que tem alguém nessa noite que precisa e deseja caminhar com Jesus a partir de hoje? Se você é essa pessoa, eu queria que você desse um sinal com sua mão: eu quero caminhar com Jesus. Deus te abençoe. Mais alguém? Jesus abençoe sua vida. Deus abençoe sua vida. Mais alguém? Eu preciso caminhar com Jesus. Irmãos, se você soubesse dos meus pecados, vocês não me ouviam pregar.
Mas se eu soubesse dos seus, eu nem ia querer pregar para vocês. O que eu quero dizer é que não é por mérito que a gente está aqui. Agora, nós temos que andar em santidade aqui. Porque Deus não quer a gente andando de outro jeito, não. Se eu e você queremos ser usados por Deus, a gente tem que andar em santidade, né? Falei aqui no fim de semana com os jovens e adolescentes. Se você é um cirurgião, tem que fazer uma cirurgia, tem um bisturi sujo e outro limpo, qual que você vai usar para a cirurgia? Espero que o limpo, porque senão vai dar infecção. O que limpa a nossa vida é o sangue de Jesus. Então nós precisamos do sangue. Agora, a palavra diz que Jesus limpa a gente, não para a gente ficar rolando no pecado de novo. A palavra diz, na luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. É Pedro quem fala isso. Paulo dizia, eu esmurro meu próprio corpo para que eu mesmo não seja encontrado em falta naquilo que eu prego. Evangelho de João, perdão, a primeira carta de João diz que nisto conhecemos o amor de Deus, em que Ele nos amou primeiro, entregou seu Filho por nós. E como é que a gente sabe se a gente está amando a Deus? Se a gente está amando o próximo. Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, João 14, esse é o que me ama. Então a gente tem que andar na palavra do Senhor. Algumas pessoas aqui querem hoje entregar a vida a Jesus. Se você está em casa e deseja caminhar com o Senhor Jesus, eu te convido a usar o seu celular e acessar esse QR Code. A gente tem uma equipe de professores, de irmãos para caminhar com você, para te ensinar sobre Jesus. E isso para vocês, irmãos que estão aqui. No final, vocês vão conversar com a nossa integração. A gente quer caminhar com vocês, vocês são bem-vindos aqui. Aqui tem gente que recebeu o amor de Deus e que quer andar com Deus. Nós vamos te convidar para essa caminhada. Agora, talvez você já é crente no Senhor Jesus e sua vida está em falta diante de Deus, não está andando em santidade. E Deus está apresentando para você hoje, irmão, um caminho de retorno. Quando a gente participa da ceia, a gente sempre cita o texto de 1 Coríntios capítulo 11, examine o homem a si mesmo. Quando a gente examina o nosso coração, a única conclusão que a gente pode chegar é que tem pecado no nosso coração. É que seria um ato de muita ousadia, de muita irresponsabilidade, eu e você, tomarmos do sangue e do corpo de Jesus Cristo, sabendo dos nossos pecados. A gente só toma do sangue de Jesus porque foi Ele que falou, bebei dele todos. Então a gente é convidado a uma mesa. Examine o homem a si mesmo. Examinou, percebeu que você é pecador, que você não consegue sozinho? Então, coma do pão, beba do cálice. O sangue de Jesus é suficiente para fazer a gente andar com Deus. O Espírito Santo que habita em nós, cingindo o entendimento, sendo sóbrios, abandonando as paixões do tempo da ignorância, buscando ser santos como o Senhor Jesus, parando para pensar que Ele é Pai, mas é Senhor, e refletindo no precioso sangue que foi derramado sobre nós, por amor a nós. Nós somos chamados a uma nova caminhada. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra que fala aos nossos corações, Pai. Obrigado, Deus, porque no final do ano passado, o Senhor colocou no coração do conselho da igreja estudar essa carta em janeiro. Deus, a gente nem sabia, mas o Senhor tinha preparado esse texto para essa noite. E nem eu sabia que eu ia pregar. Mas o Senhor nos visitou aqui, Deus. Fala ao nosso coração, Pai. Visita os irmãos que estão em casa. Nos dê, Pai, nós que somos do Senhor, a coragem de não negociarmos os valores da Tua palavra. A palavra diz que o que se requer do dispenseiro é que ele seja encontrado fiel. Nos faça fiéis a Ti, Senhor. Deus, tantas vezes a gente tem negociado a nossa pregação por medo do que as pessoas vão dizer, por medo de oposição. E Deus, Tua palavra diz que bem-aventurados seremos nós quando por Tua causa fomos perseguidos. Se perseguiram o Senhor, nos dê resistência, Pai, obediência, quebrantamento, para estarmos nós dispostos, Deus, a se preciso for, irmos também nós para a cruz, não negando o Teu nome e nem a Tua verdade. Assim, Deus, visita cada vida aqui nessa noite. É a minha oração, em nome de Jesus, amém
e amém. Gente boa, muito obrigado por ter nos acompanhado. Deixa seu like aí, beleza? E também eu convido você a fazer sua inscrição em nosso canal e na Oitava TV. O sininho apitará aí toda vez que houver uma nova postagem. Aqui você tem conteúdo de substância para a sua vida, para a sua família e de modo particular para as suas crianças. Siga conosco, que o Senhor Jesus te abençoe em tudo, que a sua vida avance e que o Senhor te dê a paz. E se você ainda não tem igreja, bem-vindo! Participe da nossa família, a família Oitava Igreja. Amém? Um abraço, gente boa!